noite, meus queridos! Olha, devo confessar, todo mundo sabe que eu tô rouca hoje, então eu vou falar pouquinho, vou falar com vocês sobre a peça, depois a Cris e Paulinho assumem, mas vejam só, devo confessar que eu fiquei duplamente, triplamente, quadruplamente feliz com a nossa prova de hoje, uma prova aparentemente tranquila. Já recebi várias informações dos nossos queridíssimos alunos de que foi tudo bem. Ai, ainda bem, né? Então, uma peça como a gente já imaginava, a banca de penal tem se mostrado reiteradamente competente, uma banca de excelência, que coloca questões pertinentes, questões que, de fato, veja, permitem ao candidato identificar qual a peça prático-profissional, enfim, trabalhar bem com as questões, seja de direito processual, seja de direito material, na peça e nas questões, né, da nossa prova. Fiquei feliz também, porque a nossa última imagem ali dos candidatos de porta de prova foi com o nosso mozão, né? Fiquei muito feliz. Um beijo para você, linda, que estava lá com o mozão fazendo a sua prova. E para todos vocês, eu tenho certeza que todos estão aliviados, principalmente por ter acabado, né? Ó, essa etapa acabou, a gente agora vai distrair, vai curtir. Ah, fui bem, fui mal, não importa. Agora, gente, é relaxar. Menos Acabou. pessoal de Porto Alegre. Menos para o pessoal de Porto Alegre. Que Ai, ai, coisa, né, gente? Porto Alegre realmente segurou o povo aí. Mas é aquilo, a gente tem que sempre ver o lado bom das coisas, né? Ganhando mais um tempinho. Isso. Já tem como parâmetro a prova anterior, que eu já conversei com vocês quando isso acontece. A banca procura colocar as provas no mesmo nível, tá? Então vamos lá, vamos olhar a nossa peça prático-profissional. Bota para mim, Cris. A Cris está controlando aqui o nosso controle remoto. E aí, veja, gente, a questão ela diz assim: Patrick, nascido em 4/6. 4/6. Opa! Oh, meu Deus do céu, a pessoa está acostumada com a mesa dela em casa, tá vendo? 4/6 de 1960, tio de Natália. Natália tem 18 anos. Em Araruama, que é no interior do Rio de Janeiro, região dos Lagos, 5/3 de 2017. Gente, e aí uma questão com muitas datas. E uma questão com muitas datas, a gente tem logo aquela sensação de que a hipótese seria de prescrição. E aí a gente está vendo que se o Patrick nasceu em 1960, mais velho que eu, né? Ele não tem entre 18 e 21 anos, mas a preocupação é se ele tem mais de 70. Vamos deixar claro que eu não tenho, certo? Então, vejam, a gente confere aqui que de 1960 até 2017, ele ainda não tem 70 anos. Então, não tem nada a ver com prescrição pela metade. Mas toda vez que aparece questão com muita data, né, a gente fica com essa impressão da prescrição. No primeiro momento, não vislumbro nada relacionado à prescrição na nossa questão. Então, passa a régua e segue em frente, né? E aí, vamos lá, voltando. Então, o Patrick ele é tio da Natália, de 18 anos. A Natália está na varanda da casa e o Patrick viu o namorado da sobrinha dele, o Lauro, agredindo violentamente a Natália em razão de ciúmes, certo? E aí, gente, a questão está tão redonda, né? O enunciado está tão bonito, que ele diz assim: verificando o risco que sua sobrinha corria com a agressão, Patrick gritou com o Lauro, que nada fez, continuou batendo na garota, continuou agredindo a menina. O tio, que não tinha outra alternativa, e a questão deixa claro isso, ele não tem outra alternativa, ele está machucado, teve um acidente de trânsito, está ferrado, não consegue ir lá e defender a garota. Ele vai dentro de casa, pega uma arma, e aí a questão também amarra, gente, a hipótese para a gente, olha para cá, afastando as questões dos crimes do Estatuto do Desarmamento. A questão afasta de cara. Então ele pega uma arma de uso permitido, que mantinha no imóvel, devidamente registrada. É isso, não é? E aí, veja, ele tinha autorização para a utilização e manutenção, né, dessa arma, com a intenção de causar lesão corporal. Presta atenção, gente, não quer causar homicídio.
Ele quer causar lesão corporal que garantisse a debilidade permanente de membro de Lauro. Ele aperta o gatilho para efetuar o disparo na direção da perna do rapaz, ok? Então, reparem, também não era a intenção dele efetuar disparo de arma de fogo, né? Não há, a intenção nunca foi disparo de arma de fogo, apenas lá do Estatuto do Desarmamento. A hipótese é, ele quer causar lesão corporal atingindo a perna do rapaz, tipo pegar no joelho, qualquer coisa assim, né? Mas veja, ele faz isso, gente, por quê? Porque ele está querendo defender a sua sobrinha. Então, a primeira coisa que a gente vislumbra na questão é a ideia da legítima defesa de terceiro, né? Só que existe, na medida em que a gente vai lendo o enunciado, um argumento ainda mais importante. Lembra quando a Cris falava com vocês durante as nossas aulas de teses de direito material, que você tem aquela escadinha com 3 degraus? Então, primeiro degrau é a tipicidade, né? Então, a gente vai lendo lá, volta na questão. Então, por circunstâncias alheias à vontade, bota a questão para mim, Cris. Alheias à vontade de Patrick, a arma não funcionou. Mas o barulho que a arma causou, veja, assustou o Lauro foge, vai para a delegacia. Após meses de investigações com a oitiva dos envolvidos e das testemunhas, Natália, Maria, José, estes 2 últimos vizinhos que conversavam no portão, o inquérito foi concluído e o MP ofereceu denúncia perante o juízo competente, em face de Patrick, como em curso das sanções penais do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 3, combinado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Lesão corporal grave tentada. Não é isso, gente? E aí, reparem, a pena é de 1 a 5 anos. Não é isso? E aí, veja, então não é infração de menor potencial ofensivo. Então, nós agora definimos o endereçamento da nossa peça prático-profissional. Então, a nossa peça prático-profissional, e você já está querendo saber que peça é uma resposta à acusação. Então, lembram, nós cansamos de dizer a vocês, vejam, o que eu tenho que fazer para identificar se a peça prático-profissional é uma resposta à acusação. A denúncia foi oferecida? Foi. A denúncia foi recebida? Foi. O réu foi citado? Foi. Certo? E ainda não houve instrução probatória. Então, a nossa peça é uma resposta à acusação com fundamento no artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Endereçada a quem? Gente, você vai endereçar a nossa peça prático-profissional ao excelentíssimo... Você lá não abreviou, né? Mas se abreviou também, gente, não é nada que vá... Doutor, juiz de direito da tal vara criminal da comarca de Araruama, Rio de Janeiro. Ok, gente? Então, este é o endereçamento da nossa peça prático-profissional, certo? E aí, quem está apresentando a peça é o Patrick, verdade? Aí você vai colocar a qualificação do Patrick por seu advogado, regularmente constituído, certo? Ana, mas a questão diz que a procuração foi enviada por advogado por e-mail. Gente, isso não é qualquer impedimento, não traz nenhum problema na nossa peça prático-profissional aqui. Ficou claro? Inclusive, se o acusado chega e diz assim, olha, o meu advogado é fulano, na delegacia, o advogado já estaria constituído, né? Então, você não está preocupado com aquela informação da procuração por e-mail, não. Até porque, prestem atenção, é possível você apresentar a peça e pedir até coisa juntada da procuração regular, tá?
Então, a procuração por e-mail não faz diferença. Então, reparem, pelo menos eu entendo que não faça. Esperamos que a banca também não faça problema nisso. Então, vejam, a nossa peça prático-profissional é uma resposta à acusação com fundamento no artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Tudo bem? E aí vamos voltar para cá, né? Então, juntamente com a denúncia, vieram as principais peças que constavam do inquérito, inclusive, agora a gente tem um dado importante, inclusive a folha de antecedentes criminais, na qual consta outra anotação por ação penal em curso pela prática do crime do artigo 168 do Código Penal, ok? E aí, gente, por que essa informação é importante? Vejam, o artigo 89 da Lei 9.099 diz que um dos requisitos para que o indivíduo receba a proposta de suspensão condicional do processo é de que ele não esteja sendo processado por outro crime, ok? Então, em regra, quando o indivíduo está sendo processado pela prática de outro crime, ele não faz jus ao benefício do artigo 89 da Lei 9.099. Até existe discussão, porque há quem defenda que isso viola o princípio da presunção de inocência. E mais do que isso, veja, se existe inclusive posicionamento sumulado no STJ, permitindo que no caso de concurso material e concurso formal de crimes, o indivíduo, ou no crime continuado, o indivíduo receba a proposta de suspensão condicional do processo, desde que a pena mínima permaneça em 1 ano, então vão dizer assim, poxa, no caso de um concurso material, por exemplo, ele já estaria sendo processado por outro crime. Então, no meu entendimento, apesar de existir um processo em curso pela prática de outro crime, mesmo assim, sustentando o princípio da presunção de inocência, certo? Me parece que o certo seria que nós sustentássemos que ele faz jus ao benefício da suspensão condicional do processo, ok? Então, voltando para cá. E aí, veja, depois a questão vem e diz assim, que o laudo de exame pericial na arma o concluiu pela total incapacidade da arma efetuar disparo. Gente, esse é o dado mais importante da nossa questão. Porque isso faz com que surja a hipótese de crime impossível, não é isso? Lá na forma do artigo 17 do Código Penal. Então, é uma situação de crime impossível, certo? Bom, então, até agora, nós conseguimos aí identificar, veja, as teses de mérito. Então, minha principal tese de mérito é o crime impossível. Minha segunda tese de mérito pode ser, não é isso? A legítima defesa de terceiro, certo? Agora, onde estão as preliminares? E aí eu posso, como eu disse ainda há pouco, bater pezinho na suspensão condicional do processo, mas antes dela, a gente tem uma preliminar muito forte aqui no finalzinho do enunciado da nossa questão. Coloca lá, Cris. Então, veja, em busca do cumprimento do mandado, em busca, né, gente, do cumprimento do mandado de citação, o oficial de justiça comparece à residência de Patrick e verifica que o imóvel se encontrava trancado. Apenas em razão desse único comparecimento, no dia 26/2/2018, o oficial de justiça certifica que o réu estava se ocultando para não ser citado. Gente, o oficial não podia ter feito isso. Nós batemos muito nessa tecla. O Código de Processo Penal, quando trata da citação por hora certa, estabelece que a citação por hora certa deve ser cumprida nos moldes do Código de Processo Civil. Hoje, o Código de Processo Civil, ao abordar a citação por hora certa, estabelece que o oficial deve tentar citar o réu 2 vezes. E ele não fez isso.
Então, no momento em que o oficial de justiça não cumpriu o procedimento previsto no CPC, e você tem que indicar lá os artigos do CPC da citação por hora certa, né? Então, no momento em que ele não fez a segunda tentativa e saiu procedendo a citação por hora certa, o que você tem é uma nulidade por vício na citação. Então, essa é a nossa grande preliminar. Ficou claro? Então, a forma como a citação ocorreu, ela foi nula. Ok, gente? Então, existe nulidade da citação por hora certa, uma vez que não foi respeitado o procedimento previsto no Código de Processo Civil, que exige 2 tentativas de citação fracassadas. Ficou claro? E aí, então, o oficial de justiça certificaria que o réu se ocultava, mas ele não fez isso. Então, ele tentou uma vez, na segunda ele foi lá, né, e citou o indivíduo na figura da vizinha dele. Volta, Cris, para cá. Então, veja, em razão desse único comparecimento, no dia 26/2, presta atenção, gente, no dia 26/2, o oficial de justiça certifica. Veja, e no dia seguinte, olha que importante isso aqui, gente, muito importante. No dia seguinte, ele realiza a citação por hora certa. Então, veja, a citação por hora certa, ela não ocorreu no dia 26. A citação por hora certa ocorreu, veja, embora viciada, embora nula, a citação por hora certa ocorreu no dia 27 de fevereiro de 2018. Tudo bem? Tranquilo? Bom, Maria, vizinha que presenciou a conduta do oficial de justiça, se assusta com o advogado Patrick informando o ocorrido e esclarecendo que ele se encontra trabalhando e ficará embarcado por 15 dias. O advogado entra em contato com o Patrick por e-mail e este apenas consegue encaminhar uma procuração para a adoção das medidas cabíveis, fazendo uma pequena síntese do ocorrido por escrito. Considerando a situação narrada, apresente na condição de advogado a peça cabível diferente do habeas corpus, com todas as teses jurídicas, material e processual, e a peça deve ser datada do último dia do prazo. Então, vamos lá. Novamente, endereçamento, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da tal vara criminal da comarca de Araruama, certo? Rio de Janeiro. Peça profissional, resposta à acusação com fundamento no artigo 396 e 396-A do CPP. Quais são as nossas preliminares? A principal preliminar é a nulidade da citação por hora certa, que desrespeitou, não é, o procedimento previsto no CPC. Ficou claro a quem aqui o Código de Processo Penal, nos remete. Então, você tem que tentar a nulidade da citação. Ficou claro, gente? Certo? A segunda preliminar é aquela que eu mencionei ainda há pouco, né? Aquela discussão sobre, repare, sobre se cabe ou não a suspensão condicional do processo no caso concreto. Lógico, a gente está fazendo uma peça de defesa. Então, a peça de defesa, a gente deve sustentar tudo em favor do nosso cliente, né? Então, a gente deve sustentar ali que no momento em que existe outro processo em curso, mas ele é presumidamente inocente, então, isso não inviabilizaria a proposta de suspensão condicional do processo, uma vez que a pena mínima, certo, é de até 1 ano. Então, é o artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Ok, gente? Entendido? No mérito, você vai sustentar a ideia do crime impossível. O crime impossível afasta
atipicidade, não é isso? Então, você tem atipicidade da conduta, porque a arma não tinha condição, conforme a perícia especificou, certo? De caracterizar ou de permitir o disparo, sustentar no artigo 17 do Código Penal e pedir a absolvição sumária do Patrick na forma do artigo 397.3 do CPP, ok? Então, essa é a primeira tese. Segunda tese, vejam, você vai colocar a legítima defesa de terceiro na forma do artigo 23.2, combinado com o 25 do Código Penal, e pedir a absolvição sumária, não é? Na forma do artigo 397.1 do Código Penal. Tranquilo, gente? Os pedidos, como a gente cansou de explicar, vão refletir, não é, as teses preliminares e de mérito apresentadas. A data da peça é o dia 9/3/2018, que o réu foi citado, ainda que de forma viciada, no dia 27, então é 28, 1, 2 de fevereiro, só tem 28 dias. 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias. Ok, gente? E aí, veja, advogado, OAB, né, Araruama, advogado, OAB e o número, o rol de testemunhas. Não se esqueça, a peça de resposta à acusação apresenta o rol de testemunhas, mas você abriu o artigo 396, 396A, viu isso e tirou de letra. Agora eu vou chamar a Cris e o Paulinho para a correção com vocês das nossas questões. Venham, meninos. Paulinho vai começar, né, amigo? Então vamos lá, vamos para as questões. E aí, galerinha? Com a Cris agora, com a do Pre. É isso aí. Então, pessoal, a partir de agora com as questões, a letra A, que diz respeito à questão processual penal, eu vou comentar com vocês e aí passa a bola para Cristiane do Pre para ela falar sobre a parte de direito material, tá bom? Então vamos à tela, olha lá. Primeira questão é aquela do Lucas, jovem advogado, 22 anos primário, né, ó, tendo magistrado em 5/5/2016, recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva. Então, olha só, gente, o réu, como o réu se encontrava preso desde 5/5/2016, tá? E em 24 de janeiro de 2017, é outro dado aqui mais um pouquinho adiante, né? Vamos ser bem objetivos para a gente poder chegar logo à resposta, né? Deveria o juiz, gente, ao proferir a sentença, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o juiz deveria ter abatido o tempo de prisão que ele já sofreu, né? Então, olha aqui, ó, nos termos do artigo 387, então, ó, é a questão de número 1, letra A, tá? Parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Assim, o acusado ele faz jus ao regime inicial aberto, gente. E aí, o outro fundamento está lá no artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal. Então, tá, gente? Então, recapitulando aí, o juiz deveria ter abatido esse tempo de prisão já sofrido na forma do 387, parágrafo 2º do CPP, e, quanto ao regime inicial, artigo 33, parágrafo 2º. Tá bom? Letra B com você, amiga. Bom, gente, primeiro que tudo, boa noite. Eu espero que vocês tenham feito uma ótima prova, que tenham lembrado do conteúdo, de tudo que a gente estudou, não é, Paulinho? E vamos lá. A nossa letra B pergunta sobre a multa. Perceba que a questão o tempo todo mantém o foco na situação econômica de quem foi condenado. Ou seja, ele não tinha capacidade de pagar aquela multa tão alta, porque ele recebia meio salário mínimo. E aí, veja bem, nós temos, na verdade, dois fundamentos aqui no nosso Código Penal. Um está no artigo 50 e outro no artigo 60. Então, vamos colocar aí na nossa telinha. Cadê a canetinha? Vamos lá. Letra B, nós deveríamos fundamentar no artigo 50, parágrafo 2º, e no artigo 60. Bom, no artigo 60, por quê? Porque o juiz ele deveria considerar, para estabelecer
pena de multa a situação econômica do condenado. Isso não foi considerado, porque se fosse, ele não teria estabelecido uma pena de multa tão alta, tão elevada. E o segundo aspecto, que está lá no nosso artigo 50, parágrafo 2º, é que não pode, de maneira nenhuma, a pena de multa acabar afetando aqueles recursos que são indispensáveis à sobrevivência, ao sustento do condenado e da sua família, ok? Então, era uma questão razoavelmente simples, não é isso? Uma questão muito baseada na letra de lei. Agora, claro, tinha que fazer conta matemática, não tinha jeito. Perceba que a questão na letra A colocou a pena, o tempo em que ele esteve preso, né? Se abatido da pena estabelecida, nossa, quase, mas quase ali no limite mesmo para você poder defender a fixação do regime inicial aberto. Então, era fazer conta e aplicar os artigos que o Paulinho comentou. Agora, vamos lá, né, para a nossa segunda questão. Cadê ela? Está aqui, não é isso? Vamos lá, então. Questão 2. Isso. Pois é, gente. É aquela questão do Rodrigo, né, que ele se envolveu em uma situação, ele foi condenado ao crime de rixa, mas ao pagamento exclusivamente de pena de multa, gente. E aí, depois, ele veio a ser processado pelo crime de omissão de socorro. Não é isso? Lá no artigo 135, parágrafo único. Certo? Pessoal, vejam só. A primeira pergunta, a letra A, né, de ordem processual penal, é se existe argumento a ser apresentado pela defesa para combater o fundamento utilizado pelo MP para negar, gente, a transação penal. Gente, condenação à multa não impede a transação penal, tá? É o artigo 76, cadê? Passou, 76, parágrafo 2º, inciso 1º da Lei 9.099 de 95. E aí, o que o juiz deveria fazer, gente? Aplicar por analogia o artigo 28 do Código de Processo Penal, né, remetendo ao Procurador-Geral de Justiça. E a letra B, vamos lá, o que é indagado para a gente aqui. Qual argumento de direito material poderia ser apresentado em busca da absolvição do denunciado? Eu tenho certeza que você que assistiu as nossas aulas acertou isso. Falamos tanto de erro, diferenciamos tanto as modalidades de erro. Então, olha, aqui o que aconteceu? Ele incidiu em erro sobre um elemento constitutivo do tipo legal de crime. Ou seja, quando eu expliquei para você o artigo 20 do Código Penal, eu falei, gente, basicamente isso aí quer dizer o seguinte, que ocorreu um erro sobre alguma coisa que está escrita lá no artigo. E lá no 35 está escrito, quando possível, fazê-lo sem risco pessoal. Mas quando ele olhou não sabendo nadar, ele acreditou que a lagoa era muito funda, que se ele entrasse, ele ia se afogar. Então, ele acreditava que existia risco pessoal. O erro dele incidiu justamente sobre essa elementar, sem risco pessoal. E qual é a consequência do artigo 20 do erro de tipo, que a gente falou tantas vezes, é a exclusão do dolo, né? E nesse caso, a gente não tem possibilidade de punição a título de culpa, então ele não poderia responder pelo crime de omissão de socorro. Questão de erro, questão tranquila aqui para a gente identificar a nossa tese de direito material e vamos então à nossa terceira questão. Vamos lá. Cadê? Vamos lá. Para a gente relembrar, é aquela questão que dizia, na cidade de Goiânia funcionava, pois é, gente, a boate, né? E aí, teve aí, inicialmente, uma acusação de corrupção, né? Bom, a pergunta processual, gente, para questionar a prova testemunhal produzida durante a instrução, qual argumento de direito processual a ser apresentado pela defesa? Gente, olha só, foi expedida a carta precatória sem que tivesse sido intimada a defesa. Isso aí é o texto, cadê? Voltou. É o texto do enunciado, né? Então... É que eu tô aqui no controle, viu, gente? Isso, pois é. Então, gente, nós vamos ter aqui, ó, cadê? Vamos lá. Pode botar na tela branca. Qual é a súmula, hein? Questão 3A é a súmula 273 do STJ, pessoal. Não é? Nós temos a nulidade por cessamento de defesa, uma vez que o advogado não foi intimado da expedição da carta precatória. Tá? Questão tranquila, a letra A também. E né? a letra B, como é que foi? Vamos lá, vamos olhar como foi a nossa letra B. Em busca da absolvição de Eduardo pelo direito imputado, qual o argumento de direito material a ser apresentado? Bem, olha só, o delito que foi imputado a ele aqui foi o de corrupção ativa. Só que, gente, veja bem, o delito de corrupção ativa,
ele é um crime contra a administração pública. Então, não se trata de pensar em corrupção ativa sempre que eu saio oferecendo dinheiro para qualquer pessoa, né? Eu teria que oferecer essa vantagem para quem? Para um funcionário público. E ele não fez isso. A questão, aliás, ela o tempo todo deixa claro ali para você que era uma boate, era algo particular. Aquele funcionário que estava fazendo a segurança era de segurança privada. A questão deixou isso muito claro. Então, na verdade, o que você enxergaria ali? Uma hipótese, aliás, muito tranquila, né? Essa questão ela foi muito tranquila, de atipicidade. Mas veja bem, quando a gente fala em atipicidade é algo muito amplo. Eu posso falar em atipicidade por ausência de conduta. Não foi o caso aqui. Houve uma conduta. Eu posso falar em atipicidade tentando afastar o dolo da conduta. Eu posso atacar o nexo causal ou o resultado. Aqui era muito mais simples que isso. Era atacar justamente a previsão legal. Nós não temos previsão legal para esse oferecimento de vantagem para um segurança de uma boate privada. Então, era atipicidade por ausência de previsão legal. E lembre-se, tanto de acordo com o artigo 1º do nosso Código Penal, quanto pela nossa Constituição Federal, não há crime sem lei anterior que o defina e não apenas sem prévia combinação legal. Então, basta a gente pensar no próprio princípio da legalidade para a gente conseguir enxergar ali uma total ausência de previsão legal. Logo, não se trata de corrupção ativa porque ele não ofereceu a vantagem a um funcionário público, né? É e isso aí. vamos, então, à nossa questão 4. Vamos lá. Última questão, gente. Questão do Vitor, 23 anos de idade, decide emprestar sua motocicleta, quer dizer, seu instrumento, para o pai, aí deu aquela questão da apropriação indébita, né? E vamos aí à pergunta. Letra A. Para combater a decisão do magistrado, que após afastar a causa de aumento, imediatamente decidiu por condenar o réu pela prática do crime de apropriação indébita simples, qual argumento de direito processual poderia ser apresentado? Justifique. Gente, o juiz, ao desclassificar a infração, seja se fosse na hipótese de emendácio ou de mutácio libelli, tá, verificando que a infração admite a suspensão condicional do processo, deveria o juiz abrir vista ao MP para que se manifestasse acerca do benefício. Cadê? Tá aí, acerca do benefício. Tá? E o fundamento, pessoal, querem anotar aí, ó? Questão 4, letra A. É o artigo 383. Tranquila essa questão também, hein? E 384, parágrafo 3º do CPP. Tá bom? E a questão de direito material, como é que ficou? E vamos olhar lá a nossa letra B. A letra B, ela pergunta qual argumento de direito material em sede de apelação poderia ser apresentado em busca de evitar a punição de Francisco. E aí, você lembrou, a gente falou tanto disso, não foi? Olha, falamos muito da escusa absolutória. Artigo 181, aquela imunidade absoluta que ocorre em algumas situações, na maioria dos crimes patrimoniais. E aqui nós tivemos justamente um crime patrimonial em que nós não temos nenhuma possibilidade, nada que venha afastar essa imunidade. Não é um crime, por exemplo, violento, ameaçador. Logo, aqui existiu o crime sim, mas a punibilidade ela não chegaria a nascer. Então, de acordo com o nosso artigo 181, inciso 2 do Código Penal, havia uma imunidade absoluta, uma escusa absolutória, uma situação em que não haveria punibilidade para o crime cometido. Isso porque o crime foi cometido pelo ascendente contra o descendente. Não é isso? Vem aqui, Ana. É isso, gente! E aí a gente está muito, muito feliz, porque as respostas são bem positivas, o pessoal parece que foi muito bem, né? E aí o que a gente tem aqui, gente, é esperar agora. Daqui a pouco o espelho oficial de correção vai ser divulgado, né? A gente vai dar uma olhadinha no espelho oficial, vai ficar aqui até ele ser publicado. Vamos dar uma olhada, conferir, verificar se bateu tudo direitinho. E aí, batendo tudo direitinho, correr para o abraço. Comemorar demais. Esperar a prova de Porto Alegre para quem é de lá, né? Mas, veja, se não bater direitinho, a gente está aqui para preparar os recursos, ajudar vocês, né, mostrando quais seriam os argumentos e tudo mais. Agora, reparem, gente, neste momento, você tem que lembrar do seguinte, é muita pressão, muita pressão. E aí, olha só,
Você agora tem que relaxar, tem que se distrair. Você fez o seu melhor, né? Porque, vejam, todo mundo tem os seus limites, as suas preocupações, os seus problemas, seus dias bons, seus dias ruins, enfim. E a gente tem certeza de que a banca vai ser muito coerente na elaboração das respostas, na correção da nossa prova, certo? E a banca, novamente, a gente tem que dizer, está de parabéns, É verdade. né? Algumas questões um pouquinho, como costuma dizer a Cris, desafiadoras. Eu Mas diria dessa que a vez até foi questão- bem pouquinho, né? Diria que a questão um pouquinho mais desafiadora foi a questão de número 1, tá? Quero que vocês percebam, eu sempre costumo dizer assim, como minha mãe me ensinou desde pequenininha, a resposta da questão está na questão. Se você olhar direitinho, uma prova cheia de Lei 9.099, né? A gente bateu muito na tecla dessa questão dos benefícios despenalizadores. Também em processo caiu bastante. Então a gente tem que estar aqui, veja, agora torcendo por você e lembrando que o meu coração, o coração da Cris e o coração do Paulinho batem junto com o de cada um de vocês. E a gente está aqui porque deve é, tá bom? Um beijinho, gente. Beijo, Boa gente. noite.